Todos acharam? Diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tomem assento, queridos. Glória a Deus. Mas existe uma segunda era, a era vindoura. E Deus quer que vocês não se conformem com esta era, com este século. Não assumam a forma deste século, porque vocês não nasceram em Deus para este século. Vocês nasceram para a era vindoura. Por isso que, ainda aqui, vocês serão transformados de glória em. Porque a pergunta é: por que a gente vai ser transformado? Para viver nesta era vindoura, para viver neste tempo eterno, o tempo do fim, o tempo eterno de Deus. Então, o que Paulo está trazendo aqui, de forma mais ampla, que nós podemos aqui abordar, é que a nossa mente, ela não pode estar presa a este mundo. Nós não podemos viver uma vida pensando só nas coisas daqui. A Bíblia diz que nós temos que pensar nas coisas de... Cadê os bíblicos? Cadê o povo que dá a escola bíblica? A gente tem que pensar nas coisas de cima ou do alto. 9 horas da manhã, viu? Escola bíblica todo domingo. As coisas do alto, as coisas de cima. Por quê? Porque este mundo vai passar. Então, esse versículo, o início dele: não vos conformeis com este mundo, com este século. Paulo, ele está abordando qual é o nosso destino. Então, se de repente você aceita Jesus e você só está preocupado com, eu preciso, só está preocupado com as coisas daqui. Você não tem preocupação nenhuma com a coisa do céu. Como aquele homem que Jesus falou que ele fez grandes celeiros, teve uma grande colheita, e disse: alma, agora come, farta, goza. E Jesus disse que o Deus falou desse homem: hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tu tens para a vida eterna? O que tu tens para a próxima era? O que você tem como tesouro? E aí Jesus vai dizer o quê? Ajuntai tesouros no céu. Então, o início desse versículo: e não sede conformados com este mundo, Paulo está trazendo esse confronto.
você está preparando a sua vida para quê? O que é que tem na sua mente? Isso eu quero que vocês entendam o seguinte: isso nós estamos falando do básico, da estrutura do que Paulo está trazendo aqui. Então, esse é o esqueleto principal. A sua mente você precisa entender que você não foi salvo por Deus para permanecer nesse mundo. Você não foi salvo para ficar aqui. Eu vou repetir, você não foi salvo para ficar aqui. Você foi salvo para viver na Jerusalém celestial. Para viver em uma nova terra. Só que essa nova terra, como o nome já está dizendo, ela é nova. E você precisa passar por uma transformação para que você tenha condições de viver nesta nova terra. Você precisa ser transformado em cidadão dos céus. Aleluia. Por isso que você não pode se conformar com as coisas deste mundo. Então você não pode simplesmente dizer assim: eu aceitei a Jesus, mas eu vou viver minha vida, eu vou continuar vivendo a minha vida, fazendo o que eu fazia antes, né? Não vou mudar nada. Então você vai ficar aqui. Porque você não está sendo preparado para o próximo mundo, para a era vindoura. Então Paulo, nesse 2 Coríntios 3, ele deixa claro, ele diz assim: vocês são transformados, somos transformados de glória em glória. E que transformação é essa? Onde ocorre essa transformação de glória em glória? Na sua mente. Seu corpo não vai ser transformado agora. Seu espírito, ele não é alterado. Ele já é puro. Quando você nasce de novo, o seu espírito se reconecta a Deus. Então, onde é que acontece essa transformação? Onde acontece essa transformação que Paulo, de uma forma bem poética, revela para nós em 2 Coríntios 3,18. Olha que coisa linda. Somos refletindo como um espelho a glória do Senhor. Rosto descoberto, ele faz uma comparação com Moisés, né, ali descendo do monte. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mas a pergunta é: onde ocorre essa transformação? Na sua mente. Na parte imaterial do homem. Não é no corpo. O corpo vai ser transformado no arrebatamento. Quando Jesus vier em glória. Então, nós precisamos entender aqui a conexão entre essas passagens. A conexão entre Romanos 12:2. A conexão com 2 Coríntios 3,18 e com 2 Coríntios 4, 3 e 4. O Deus desse século cegou o quê? Diga comigo, a mente. Cegou o entendimento. Cegou a mente dos incrédulos. Então, o mundo, Satanás, o trabalho dele é deformar a mente dos incrédulos, para que eles cada vez mais sejam conformados com este mundo, para que eles não enxerguem a porta da era vindoura, que é Cristo Jesus. Jesus disse assim: eu sou a porta. Então, enquanto Satanás cega o entendimento, o Espírito Santo lança glória sobre a sua mente. Você não está entendendo não, você não está entendendo.
Você não entendeu. Enquanto Satanás está cegando a mente das pessoas, dos incrédulos, o Espírito Santo está lançando glória sobre a sua mente, está lançando luz, está lançando poder, aleluia, para que você, aleluia, cada vez mais veja como Deus vê. E por que isso? Porque o pecado alienou a nossa mente. O pecado alienou a mente. De forma que o homem não consegue enxergar a realidade das coisas. Você já, depois de crente já convertido, aí você já esteve em alguma situação com um amigo seu, tal, que você já viveu aquela situação e você diz assim, meu Deus, como é que eu era cego? Como é que eu fazia isso? Eu não consigo acreditar que eu já fui capaz de fazer isso. E o cara está lá loucão e você está olhando para ele ou para ela e dizendo assim, o Jesus tem... Eles não enxergam, eles não conseguem enxergar. Mas por quê eles não conseguem? Porque o pecado, ele aliena a sua mente. Ele deforma a sua visão das coisas. Deforma a sua visão das circunstâncias que você está vivendo. Às vezes a saída para o problema está tão perto ali. É uma coisa tão simples, mas você não consegue enxergar. Porque ele vai te cegando, ele vai cegando a pessoa, ele vai cegando para que a pessoa continue presa naquele problema. Presa naquele vício, naquele relacionamento. Presa naquela situação. E aí quando essa pessoa ela chega e se encontra com alguém da luz. Cadê os da luz? Os filhos da luz. Quando ele se encontra com os filhos da luz, como a Bíblia diz que nós somos filhos da luz, aleluia, aí nós lançamos luz sobre aquela circunstância, e ele se assusta, e diz assim, mas é só isso? É, você só precisa fazer isso. Vocês já nunca se perguntaram por que isso acontece? Porque do que está aqui em Romanos 12, 2. 2 Coríntios 3 e 2 Coríntios 4. Junta essas três passagens, que você vai ter o panorama do que Paulo está falando aqui. Você vai ter o panorama. Paulo está falando de duas eras. Paulo está falando de dois lugares. E Paulo está dizendo que nós não pertencemos a este lugar. Nós não pertencemos a esta era. E como nós não pertencemos, Deus deu ordem, aleluia, o Espírito Santo ele já está imbuído de nos transformar, nos preparar para vivermos a era vindoura. E aí, aleluia, e como é que ele faz isso? Ele vai te transformando de glória em glória, de glória em glória. Mas onde é que ocorre essa transformação, pastor? Na sua mente. Na sua mente. Porque você nunca vai conquistar aquilo que você não enxerga. Você nunca vai avançar por aquilo, pela direção que você não consegue ver. Então, a gente fundamentou aqui a primeira parte do capítulo. Então, não sede conformados, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, só para consolidar aqui algo, você não pode ter o seu pensamento voltado para viver apenas esse tempo. Tem crentes que infelizmente só está servindo a esse tempo. Ele serve a esta era, a essa época. Ele não faz nada para juntar tesouros para a era vindoura. Ele não evangeliza. Ele não está na ação social. Ele não está fazendo nada. Ele quer saber o seguinte: se eu me abençoe, tal, seja comigo, me proteja, me guarda. Mas ele não está fazendo nada. Jesus é assim: junte tesouros no céu. A minha pergunta é: quais são as suas ações que estão gerando tesouros para a era vindoura? Quantas vidas você já ganhou para Jesus?
Quantas pessoas você já evangelizou? Você está fazendo o quê? Você está realmente trabalhando para o céu? Para aquilo que você vai ser? Ou você só está aqui só proteção, manutenção? É Jacó. Se o Senhor me der comida para vestir, comida para comer, roupa para vestir, proteção, então o Senhor será o meu Deus. Tem gente que está nessa pegada aí, na pegada de Jacó. Ele quer a comida, ele quer vestido, ele quer a proteção, não quer mais, pronto. Então o Senhor será o meu Deus. Esse negócio é tão sério que a Bíblia diz que tem gente que vai ser salvo como que pelo fogo, porque as obras dele são de palha, vai queimar tudo. Eu sei que lá tem mansões celestiais, mas a Bíblia diz que lá os corpos vão se diferenciar em glória. Você sabia disso? Que tem corpos que tem gente que vai brilhar mais do que a outra lá? Paulo fala disso lá em 1 Coríntios. Glória do sol, glória da lua e glória das estrelas. Você acha que o galardão será como? Eu sei, irmãos, que nas comunidades, né, tem aquelas avenidas, né, que você entra, é um beco, tem vários quartos e não tem banheiro nos quartos. Só tem um único banheiro lá no fundo, né? Aí o pessoal mora ali e tal, mas só tem um banheiro. No céu não vai ter essas avenidas, são só mansões. Mas vai ter mansões e mansões. Quem está me entendendo aqui? Não, eu só estou falando aqui. Então, o que é que Paulo está dizendo? Paulo diz assim, acorda. Vocês precisam ser transformados, vocês precisam se transformar. Então, nós temos que ter cuidado para não estarmos servindo apenas a este tempo. Você não pode ser servo deste século. A vida é só para aqui. É só para as coisas daqui. Deus abençoa a minha empresa. Deus abençoe minha função. Deus, eu quero ser promovido agora. Deus é isso. Mas você não faz nada para o reino. O que é que a gente está fazendo para aquilo que num dia nós seremos? Então não sirva este século. Então, são pessoas que têm pensamentos direcionados para aquilo que é visível e passageiro. A oração dele já diz isso. É só para as coisas dele. Ele não ora nem pelos parentes para Jesus salvar. Ele não ora. Não tem oração pelos outros. Deus abençoa fulano de tal. Deus, não, a oração é para ele, para a família dele, para os filhos dele. Vocês estão me entendendo quão isso é sério? Quão isso é sério? Então, se todos os nossos cálculos, planos e ambições são determinados pelo que acontece nessa vida terrena, então nós somos filhos deste século. Mas Deus não te chamou para ser filho deste século. Deus te chamou para ser filho da glória de Deus. Quem está me entendendo aqui? Então nós não podemos nos moldar a esta era, a este mundo. E se moldar a este mundo, não é apenas pensar como este mundo pensa, mas é também viver como este mundo vive. Mas é claro que tudo começa onde? No pensamento. Então Paulo vai o quê? No fruto. Paulo vai na base, na fonte. Porque se você pensa como este mundo, você vai viver como ele. Se você pensa como o mundo está pensando, como as pessoas que estão cegas estão pensando, você vai viver como elas. A moda delas vai ditar a tua moda, a forma de falar delas vai ditar a sua forma, as ambições delas serão as tuas ambições, os desejos delas serão os teus desejos, os valores delas serão os teus valores. Vocês entendem isso? Então Paulo está dizendo assim, não se conformem com isso. Não vos conformeis. E como é que isso acontece, pastor? 1 Coríntios 15, 33. Como é que esse negócio de se conformar acontece? Como é o jogo aí? Né? Está dormindo o crente? Ô crente. 1 Coríntios 15, 33. Então como é que isso acontece?
Travou, foi? Como é que isso acontece? A Bíblia diz o quê? Que não vos enganeis. As mais fazem o quê? Ah, sim. É a roda de conversa. Aquele grupo do WhatsApp que você já deveria ter saído há muito tempo. Aquela pessoa que você está seguindo, que Jesus já mandou você dar unfollow há muitos anos. Aquele TikTok que Jesus já mandou você deletar, mas você já está resistindo. É assim. É assim que acontece. As más corrompem. O que são os bons costumes? Os valores. E onde é que nós carregamos os valores? Na nossa mente, no nosso coração. Então, quando nós começamos a ter os costumes, a prática dessas pessoas, então já estamos corrompidos, conformados com ela. Corrompeu aquilo que foi recebido da parte de Deus. Então, Paulo está dizendo assim: não se engane, meu querido. Você está andando, né, como dizia minha mãe, quem anda com porcos. Pense num ditado. Não está na Bíblia não, viu, irmão? Tem gente que acha que... Não, tem gente que acha que isso está na Bíblia, né? Não, porque a palavra de Deus diz que quem anda com porcos... Heresias 3:22. Né? Tem gente que acha, né? Que anda com... farelo come. Está lá escrito. Onde, meu irmão? Então, observe bem. É necessário que você perceba como é que a coisa acontece. Aí a gente fica ali de conversinha com um. Não é que você não tem que conversar. Mas quando você está na conversa, é você que tem que influenciar. Amém, irmãos? E não ser influenciado. É você que tem que trazer a pauta. É ou não é? Você que tem que dar a pauta, irmão, na conversa. Não, daqui a pouco você já falou, não, mas não é bom isso, tal. Você já está ali de forma sábia, porque tem que ter sabedoria para também não se transformar naquele crente chato, né? Você fala de Deus sem a pessoa perceber que você está falando de Deus. Você fala dos valores da palavra sem você mencionar um versículo sequer. Mas você está ali, ó, semeando. Quem está me entendendo aqui? Até quando você perceber que ele está aberto, e aí você fala de fato, de forma aberta do Evangelho de Cristo. Mas nós precisamos ter esse entendimento aqui hoje. Porque daqui a pouco você está aí, não, eu estou salvo e tal, daqui a pouco, como você menos imaginar. É igual a rã, né? Diz que para a carne de rã não é assim. Pega a rã, bota num caldeirão, água fria. Daqui a pouco acende o fogo. Um forno bem brando. E a rã vai se abrindo ali. Ó. Ah, que água boa. E ela não sabia que ela está sendo cozinhada. Está sendo cozida, né? Está morrendo. E tem gente que está assim. Se enganando com essas coisas. O que é que Paulo está dizendo assim? Não vos enganeis. Mas tem gente que está se enganando. Está achando que nada, pastor, não tem nada a ver, bobagem isso aí. Paulo está dizendo assim, não vos enganeis. As más conversações corrompem o bom costume. Então saia logo do grupo. Né? Tira o contato daquele atribulado que fica mandando naquela lista um bocado de tribulação. Diz que agora você tirou o contato, não chega mais. Então está ótimo, né? Que antes era uma luta, né? Eu bloqueei um bocado de gente. Um bocado de coisa indecente, um bocado de coisa que não tem nada a ver, que tira seu foco. Tem que sair, irmãos. Porque senão sua mente vai se conturbar. E aí você vai estar com a mente o quê? Cauterizada, com a mente turbada, com a mente deformada ou conformada com o mundo. Então, Paulo, ele está dizendo que além das más companhias, a má companhia afasta os bons hábitos, né? Então nós precisamos estar em vigilância.
Porque nós estamos sempre correndo esse risco de entrar numa conversa indecente, de entrar em situações complicadas, constrangedoras. E é tempo do cristão se posicionar. Amém? Diga, você precisa se posicionar. Então a Bíblia diz assim, mas transformai-vos, diga comigo, transformai-vos. Metamorfose, transformação. A palavra que é metamorfo, é se transformar. Mas esse transformai-vos, o que é que ele quer dizer? Paulo está dizendo assim, não vos conformeis, diga comigo, não vos conformeis, mas transformai-vos. Então o que é que Paulo está dizendo assim? Não basta apenas dizer não. Não vou me conformar não, pastor. Estou tranquilo aqui, sim. Eu vou ficar aqui, não é para ficar aqui. É para ir na direção contrária. Diga comigo, não basta apenas dizer não. Estou aqui neutro, não me envolvo com nada, mas também está errado se você não se envolver com nada. Você não tem que se envolver com as coisas deste mundo, mas você precisa se envolver com as coisas do céu. Quem entende isso aqui? Diga, eu preciso me envolver com as coisas do céu. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você pode ter um QI altíssimo. Você pode ser um empresário super competente, um funcionário, um profissional liberal, um empreendedor, um grande vendedor, um grande profissional no mercado, pai, mãe, excelente, mas você precisa entender algo aqui. A sua mente precisa ser renovada. Porque nós fomos alienados pelo pecado. A nossa mente foi alienada pelo pecado. E por isso ela precisa de transformação. Ela precisa ser transformada. Então, a renovação do entendimento. E o que mais interessante aqui, nessa palavra transformai-vos, que é metamorfo, é que ela está na voz passiva. Não é você que se transforma. Você é transformado pelo Espírito de Deus. Então, a voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. Então, quando você vai para o original, está na voz passiva, metamorfo. Então, o original está dizendo o seguinte: se permita ser transformado. Se permita sofrer a transformação que o Espírito Santo quer fazer em você. E para que isso aconteça é necessário uma intenção nossa, uma intencionalidade, ou seja, de não apenas não me envolver com as coisas erradas, não apenas não me envolver com as coisas temporais que foram deterioradas pelo pecado, pelo Deus deste século, não apenas não me envolver, mas eu preciso me envolver com as coisas santas, com as coisas divinas, com as coisas do céu. Eu preciso me envolver, aleluia, com os princípios de Deus. Eu preciso me envolver com as revelações da palavra de Deus, para que a minha mente seja transformada. Eu preciso permitir isso. Porque transformai-vos aqui é voz passiva. Ele está dizendo assim: sofra a transformação. Se permita ser transformado por Deus. Porque Deus quer te transformar. Deus quer te mudar. Deus quer mudar o teu caráter. Deus quer tirar essa coisa ruim de dentro de você. Esse negócio que bloqueia você de avançar.
São raízes que a gente carrega, são coisas que a gente vai carregando, que a gente sabe que é uma espécie de autossabotagem. Aquilo nos sabota, aquilo nos impede de viver as coisas de Deus. E eu vou te dizer, Deus nunca vai te levar em lugares, Deus nunca vai, aleluia, te levar em situações de conquista em que o teu caráter não é capaz de te sustentar. Deus não leva não, porque Ele sabe que você vai ser, você vai cair. Então, pastor, o senhor está falando isso aqui, é coisa séria, é sério. Porque se eu preciso ter um nível de caráter X para poder viver Y coisas, então significa que a transformação está totalmente ligada, diretamente ligada ao viver as promessas de Deus para a minha vida. Diga comigo, se eu não me transformo, eu deixo de viver promessas aqui nesta terra. Olha, agora eu estou ligando com coisas da terra agora, está vendo? Além de me preparar para as coisas do céu, Deus quer que nós vivamos ainda aqui nesta terra. Deus quer que nós contemplemos a sua glória ainda aqui nesta terra. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser transformado. Eu preciso me permitir ser transformado. Então, quando Paulo está dizendo, transformai-vos por onde? Como é que eu sou transformado? Eu sou transformado pela renovação do meu entendimento, da minha mente. Por que isso? Se você for lá no Salmo 1, vamos abrir Salmo 1, abre aí, vaso. Salmo 1. Abre aí para a gente ler. Bem-aventurado o homem que não anda segundo, diga comigo, conselho, nem se dos ímpios, nem se detém no, diga comigo, caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então observe bem aqui. Tudo começa com o conselho. Ó, mente. A degradação deste homem, porque aqui são níveis de degradação. Primeiro ele começa a ouvir o conselho. Depois ele começa a fazer. E por último ele já está na roda ali, ó, em comunhão com aqueles. Já virou pai da galera. A galera das trevas. Então tudo começa onde? Aqui. Porque os teus pensamentos um dia vão virar suas práticas. Primeiro você pensa, depois você fala, depois você faz. E depois você é. Vamos repetir? Primeiro eu penso, depois eu falo, porque a Bíblia diz que a boca fala. Então vamos lá. Diga, primeiro eu penso, depois eu falo, depois eu faço, depois eu sou. É por isso que a transformação começa pela mente. Aí vai você ficar assistindo filme de terror. Tem crente que assiste filme de terror. Eu não consigo entender isso não. Você é o atribulado. Você, amanhã tem culto de oração aqui com a irmã Olívia. Vem amanhã aqui. Para ela colocar a mão na sua cabeça. Eu não vou colocar a mão na sua cabeça não. Eu vou deixar para ela. Ela é a líder da intercessão. Venha amanhã. Irmão, filme de terror é feito com magia negra. Não é com trabalho. Você sabe qual é a diferença da magia negra para um trabalho que envolve outros espíritos? Porque a magia negra lida com sacrifício humano. E os outros lidam com sacrifício de animais. Não sei se vocês sabem disso. Assistir um filme de terror, você está validando sacrifícios humanos que foram feitos para que aquele filme faça sucesso. Porque os demônios têm que ser atraídos, têm que ser. Aí vai você, liga a sua televisão, na sua casa, no seu quarto, para assistir uma miséria dessa. Isso é uma desgraça.
Você está atraindo demônios e aí você está financiando sacrifício humano. Claro, você está dando a audiência. É sério isso aqui. Você está dando audiência. Se não der audiência, não faz mais. É ou não é? Não deu audiência, não dá aos empresários. Não vou investir nesse negócio aí, não. Não está dando audiência. Aí está os crentes ligando. Pastor, que bobagem, não tem nada a ver, não. Não vos enganeis. Não vos? As mais. O que é conversação? É você se permitir. É você ter com alguma coisa. É assistir um filme, é assistir um vídeo. Você tá, ainda tem crente que ainda reposta, ainda manda para o outro. Veja aí, misericórdia, está repreendido. Não reposte essa miséria não, irmão. Isso aí é treva. Você está repostando treva, encaminhando treva. Encaminhe luz. Encaminhe coisas boas. Porque o algoritmo está ali pegando. Olha, o negócio está bom. Então eu vou encaminhar. Aí o varão, olha aí, eu estou mandando só para você repreender. Só para você. Irmão, bote assim, não tenho interesse. Acabou, chega lá, clica lá, não tenho interesse. É isso que o crente tem que fazer. E não fica repostando. Varão, veja aí, rapaz, que negócio terrível isso. Aí o outro olha, misericórdia, está repreendido. Eu vou mandar aqui para o grupo aqui da igreja para todo mundo repreender a mesma coisa. Está trabalhando para o diabo. Tá, servo de Satanás. Você está fazendo o serviço que o diabo quer que você faça. Promovendo o conteúdo do inferno. Promovendo o conteúdo das trevas. Pastor, é porque a gente tem que saber das coisas. Não, você não precisa saber disso. Você precisa saber das coisas do céu. Você sabe como é que o FBI sabe que uma cédula ela é falsa, uma cédula de dólar? Você sabe como é que eles sabem? Porque não é que eles ficam estudando todas as cédulas falsas que aparecem, não. Eles conhecem bem a cédula verdadeira. Para você identificar as trevas, você não precisa conhecer as trevas. Você precisa conhecer bem o que é luz. Porque na hora que uma trevinha se apresentar para você, você diz, isso aqui não é luz. Não, mas irmão, não tem nada a ver não. Não, irmão, isso aqui não é luz não. Deus não está nesse negócio não. Mas o que é? Não sei, mas Deus não é. De Deus eu sei que não é, porque eu conheço as obras de meu Pai. Quem está entendendo aqui? Eu conheço as obras. Imagine se nós ia ter que estudar todas as seitas do mundo. Ia ter que ser doutor em demonologia, doutor em não sei o que lá, doutor nas filosofias mais atribuladas que existem no mundo. Aí a gente já fica estudando só as coisas das trevas. É tanta coisa que aparece toda hora, todo dia. Não, agora é a ideologia disso, agora é a seita daquilo, agora é a cientologia, agora é não sei o que lá, agora é isso, agora é aquilo. E a igreja ia ser... Semana que vem, curso dos demônios que atuam nas áreas tal e tal. Seminário dos demônios que atuam na área disso e daquilo. Imagine. Não, a gente não faz isso. A gente estuda a palavra. A gente se aprofunda na Bíblia. A gente se aprofunda nas coisas da luz. Não vos conformeis. E não vos conformar começa em você. Não interagir com essas coisas. É para dar um follow, pastor? Deixa de seguir, irmão. Isso é treva. É demônio. Isso está te atribulando. Isso está impedindo você de perceber as coisas mais... as nuances da glória. Quem está me entendendo aqui? É a mesma coisa de um pé que eu mesmo só ando de calçado quase 24 horas por dia, quase 18 horas por dia. Se eu chegar antes, quando eu morava
em Monte Gordo, meu Deus do céu, eu vou andar descalço. Se eu tirar o calçado agora, qualquer pedrinha, eu vou sentir, né? Eu estou sensível. Por quê? Porque o pé está Aí quando você protege a sua mente com as coisas de Deus, qualquer coisinha que vier, você... Deus não está nesse negócio, não. Que nada, isso é laço. Chuta que é laço. Não dá, Deus não está nesse manto. Então, não é apenas não se conformar. Diga, eu preciso me permitir ser transformado por Deus. Irmão, eu vou adiantar aqui. Tem tanta coisa aqui, mas eu vou adiantar. Precisamos, então... E aí ele vai dizer assim, vamos para o segundo, para o penúltimo. Para que experimenteis... Diga comigo, experimenteis. Não consiste aqui em testar para ver se é bom. Essa palavra aqui, eu vou experimentar aqui. Deixa eu ver se a vontade de Deus é boa. Não, não é isso. Não está falando sobre isso. Também não é você examinar para ver se a vontade de Deus é boa. Não tem nada a ver com isso. O experimentar é aprovar, é descobrir, é encontrar ou aprender por experiência própria qual é a vontade de Deus. E a partir daí você vai saber quão aprovada é esta vontade. Deus vai te levar para o caminho que você vai descobrir essa vontade. É como aquela comida boa que você vai comendo devagarzinho, daqui a pouco você está querendo encher o prato. Você está querendo mais. Deus vai te levar para este caminho de aprendizado, de experiência. Quem está me entendendo aqui? Então, quando você se permite ser transformado, Deus vai te enviar, Deus vai te colocar em um caminho de experiências, de viver a vontade dEle. Diga, eu preciso me permitir ser transformado, para que eu possa experimentar. Então, observe bem, você não vai experimentar a vontade de Deus sem que você se permita ser transformado. Foi o que eu falei das promessas. Sim ou não? Aí ele vai dizer assim, qual seja, diga comigo, a boa, agradável e perfeita. Irmão, olha, o que tem de música em nosso meio que fala o que a Bíblia não fala, é brincadeira. Tem uma mesmo aí que o cara faltou a escola, nunca foi para a escola bíblica. Esse aí nunca foi. Que ele vai cantar e vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não está escrito assim. Ah, pastor, isso é uma bobagem. Bobagem de coisa nenhuma. Tudo aqui tem um sentido. Aquilo que é perfeito aqui, o verbo semana é pleroma, significa aquilo que é completo. Você já viu algo completo sem ser agradável, irmão? Então, como é que é boa, perfeita e agradável? Você já viu algo completo sem ser agradável? A palavra agradável aqui traz o sentido de prazer, de satisfação. Como é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Não existe. Pleroma aqui, agradável, perfeito aqui, é algo completo, é algo que chegou no seu auge, na sua função, algo que cumpriu a sua função, algo maduro, que não precisa fazer mais nada. Como é que algo é perfeito e depois se torna agradável? Não. E tem alguns livros que se chamam, que o pessoal denomina de versão bíblica, que não é versão, que está escrito errado. E vocês têm que entender o seguinte. Vai chocar aqui, né? Mas eu tenho que chocar. Essa daqui não é a palavra de Deus. Não é. Você não carrega. Poucos carregam a palavra de Deus. Isso aqui é uma versão da palavra de Deus. A palavra de Deus são os originais. Escritos em grego e em hebraico.
nós carregamos uma versão. Então tem coisas que você vai ler aqui que o sentido é muito maior do que o que está aqui. Então nós temos acesso a uma versão que nos dá a entender o que Deus queria falar naquele tempo. Mas a palavra que não muda, a palavra que não erra, são os manuscritos originais. Aquela dali, ela é infalível. Mas você vai às vezes comprar aí na livraria alguns livros parecidos com esse, que chamam de Bíblia, que já está totalmente alterado e que não tem nada a ver com a palavra, que não tem nada a ver com os originais, que foram inspirados por Deus. Sabe por quê? Porque Satanás já entrou aí nessa área também. Então existem versões bíblicas que está lá, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí se você não conhece grego, você diz, realmente não tem nada a ver. Mas vai lá, como eu tenho acesso, conheço um pouquinho de grego, você está lá escrito, não está assim, irmão. Está boa, diga comigo, boa, agradável e perfeita. Então, nós precisamos entender isso aqui. Aí, pastor, por que a Bíblia tal diz isso? Porque são versões. São versões da Bíblia. São versões da palavra. Quem está me entendendo aqui? Não sai dizendo assim, porque o pastor disse que a Bíblia que eu carrego. Você carrega uma porção da palavra, uma versão da palavra de Deus. Você carrega, diga comigo, uma versão. Que a maioria delas, 90%, é o sentido que a gente carrega. Mas tem algumas versões que já estão deturpadas, totalmente adulteradas. Tiraram coisas da Bíblia, tiraram coisas e colocaram lá uma versão comercial. Por quê? Porque Satanás quer destruir. É por isso que a gente tem um cuidado, aqui mesmo a gente usa a ACF. A gente tem um cuidado de colocar uma versão que a gente sabe que tem uma fidelidade maior. Amém, irmãos? Quem está me entendendo aqui? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, e agora eu vou encerrar. Quando Paulo está dizendo que a vontade, diga comigo, é boa. Estão aprendendo. É boa. A palavra boa aí não é boa de ser generosa. A palavra boa aí é agathos. Significa excelência moral. O sentido é de excelência moral. Então não é boa de te fazer de generosidade. Deus fez uma coisa boa. Não, é boa de excelência moral. Ou seja, significa que Deus não vai fazer nada que não seja santo, que não seja puro. Existem duas palavras na Bíblia, lá no fruto do Espírito, que é benignidade e bondade. Benignidade é o que a gente chama de bondade, que o grego é Christotes. Benignidade que a gente chama de, não, fulano e tal é bom, né? Ele é generoso, ele ajuda as pessoas, né? Só que isso aí na Bíblia, a Bíblia chama isso aí de benignidade. O que a Bíblia chama de bondade é uma pessoa que ela tem o coração voltado para fazer o bem. E isso tem a ver com caráter. Ela não vai mentir para você. Ela não vai fraudar você. Porque ela tem um caráter santo. Quem está me entendendo aqui? Por isso que quando o filho, o moço rico lá, o jovem rico, chama Jesus de bom, Jesus diz assim, por que você me chama bom? Só existe um que é bom. A palavra ali é agathos, essa mesma palavra. Por quê? Porque para eles, o bom ali é o totalmente puro, é o totalmente santo. Quem está me entendendo aqui? E como Jesus estava na qualidade ali, né, humana, Jesus disse assim, não, só existe um que é bom, que é Deus. Então quando a Bíblia está dizendo que a vontade de Deus é boa, ela está te dizendo que Deus não vai te mandar, que a vontade de Deus nunca vai te mandar para um lugar que
Não, que Deus nunca vai te mandar. A vontade de Deus nunca vai ser expressa por meio de algo que vai te fazer pecar, que vai te fazer ser infiel. Ah, porque Deus quer que eu me divorcie. Deus quer que eu que eu engane fulano de tal. Não, a vontade de Deus, ela é boa. Ela não é má. Ela não é maligna. O antônimo aí é malignidade. Ela não vai quebrar o caráter, a essência santa de Deus. Por isso que o fruto do Espírito tem as duas coisas. Tem a benignidade e tem a bondade. Só que a benignidade está aqui, ó. A bondade está aqui, ó. A benignidade é só você ajudar. Vamos ali fazer um sopão, vamos sei lá. A bondade, além de você te ajudar, você vai dizer assim: toma vergonha na cara, rapaz, se conserta. Você está errado. A sua vida está toda torta porque você anda mentindo para as pessoas, porque você anda assim. Isso aí é a bondade. A benignidade não. Você está precisando de quê? Toma aqui, vai lá, compre lá, vá. Ô, varão, obrigado, pô, você é homem de Deus mesmo, tal. Bom, aí é a benignidade. E o que é ser bom? Ser bom é, está precisando de quê, rapaz? Rapaz, estou apertado assim. Rapaz, pare de mentir, homem de Deus. Rapaz, você está todo enrolado, velho. Você está cheio de mulher na rua, rapaz, traindo sua esposa. Ó, tome aqui, mas conserta a sua vida, velho. Bondade. Entende agora? Então a gente tem que, a vontade de Deus nunca vai te levar para algo que vai ferir a essência de santidade de Deus. Nunca. E por último, diga comigo, agradável e perfeita. Que você possa viver esta vontade. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Hoje deu para chocar um pouquinho, né? Mas fique em paz. Daqui a pouco já deu para aliviar. Né, Dino? Aliviar. Vamos orar? Porque Deus está te chamando para este lugar de transformação. Deus está te chamando para este lugar de viver as promessas dele. É o lugar da metamorfose. É o lugar da transformação. Né? É o lugar em que Deus vai te habilitar para viver tudo aquilo que ele prometeu para você. Mas para isso você precisa se permitir. E aí você vai experimentar algo santo, algo maravilhoso, algo agradável, algo perfeito, algo pleno em Deus, em que você não vai encontrar nada parecido no mundo, nada parecido fora de Deus. Quando nós vivemos a vontade de Deus, o mundo não tem condições nenhuma de suplantar a sua experiência em Deus. Vou repetir, quando você vive a vontade de Deus, o mundo não tem condições nenhuma de suplantar esta vontade com qualquer outra experiência. Deus sempre vai superar todas as coisas. E Deus está te chamando para este lugar hoje, para que você se permita. Transformar é permitir ser transformado. É passivo, é sofrer a ação. E Deus está te chamando hoje para você sofrer essa ação. Ele vai clarear, Ele vai iluminar a tua mente, Ele vai mudar a forma de você pensar. E quando Ele mudar a forma de você pensar, Ele vai mudar o teu vocabulário. E quando Ele mudar o teu vocabulário, Ele vai mudar as tuas ações, as tuas decisões. E quando Ele mudar as tuas decisões, Ele vai mudar o ambiente, aleluia, que está à sua volta. Ele vai mudar, às vezes, as pessoas que estão à sua volta. A transformação não vai parar em você. A transformação vai alcançar aqueles que estão à sua volta.